Chega mais, nação! Uma ótima quarta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, dia especial, o jogo do ano do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América, precisa de um bom resultado. E a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, o debate falando sobre isso, quem tem as maiores possibilidades de passar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Ontem, o Fluminense se classificou para a próxima fase, hein? A gente vai analisar aqui agora o Flamengo, as notícias e informações, mas antes, chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode o dedo do like. Quero recorde de likes hoje, principalmente você que está confiante hoje na vitória do Mengão. Já deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seus amigos flamenguistas. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, nos ajude a bater os 400 mil inscritos. Se inscreva e ative o sino das notificações. Vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje. Você está em Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Sergipe, Amapá, no Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, Ceará. Põe seu estado, a sua cidade aí. Créditos, canal ESPN, João Guilherme, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. O Palmeiras ofereceu espaço para o Flamengo chegar. No domingo, o Flamengo chegou e chegou com sobras, sem se desgastar tanto, colocando jogadores em campo, eventualmente apenas para continuarem se condicionando, porque tem jogo muito importante durante a semana pela Libertadores. Ninguém se machucou e o Flamengo goleou. Então, para mim, do ponto de vista desse capital que você pode ganhar no meio da semana para decidir uma vaga, embora o adversário do Flamengo seja muito, muito, muito difícil, achei que o Flamengo foi o time que se incorporou mais. Ô Donca, a gente está na expectativa, há vários jogos interessantes, essa visita do Fluminense fora, o próprio jogo Corinthians e Rosário Central pesadíssimo na Neoquímica Arena, mas o duelo do Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, todo mundo, existe um consenso de que poderia tranquilamente ser final de Libertadores. Sim, de acordo. E assim, de dois times que podem jogar bonito, a gente sabe que um jogo decisivo às vezes não traz essa característica de um jogo bonito, por tudo que envolve uma partida como essa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa para esse jogo da volta. E assim, ainda que no duelo de ida, de repente você não vai pegar tantos gols, talvez tantos lances de perigo, mas foi um jogo muito bem jogado. Do nível de futebol que pode ser entregue aqui na América do Sul, o mais alto que a gente pode entregar, acho que esse jogo ele correspondeu a essa expectativa. E eu imagino um cenário parecido, assim, em questão de... Eu não acho que vai ter uma imposição muito grande de um time sobre o outro em relação a estilo, aquele jogo de disparidade de posse de bola, algo assim. Acho que terão momentos, assim como foi no jogo da ida. Você conseguia ver momentos que o Flamengo foi melhor, depois o Cruzeiro, de mais equilíbrio. Então, eu sinceramente acredito muito nisso. E estou curioso, particularmente, para ver a abordagem que o Flamengo vai ter em relação à escalação, ao que o Leonardo Jardim pensa, porque foi um time bem mais... com capacidade de ser mais veloz, mas não necessariamente que isso tenha acontecido, ser mais na transição pela escalação que ele colocou e de um time marcando alto. Então, será que ele vai buscar ter um time de mais aproximação, talvez jogadores com perfil de mais jogar por dentro, ou não, se ele vai manter a abordagem em relação ao que foi na ida, se isso não vai ter influência, você mudando como mandante. Então, também esse aspecto tático eu fico muito curioso para ver, e acho que o jogo também se torna melhor a partir do momento que o Cruzeiro se fortalece como elenco, né? Apesar da lesão, por exemplo, do Peck, porque você viu já em um determinado Wesley sendo importante, aí é um time reserva contra o Corinthians, tudo bem, entre os titulares, mas que é um Cruzeiro com mais alternativas também para tentar mudar o jogo no segundo tempo. Porque a gente fala do elenco do Flamengo, é um absurdo quando você vê, às vezes, em jogos que sai do banco Paquetá, Bruno Henrique. Então, não estou falando que o Cruzeiro está no mesmo nível, mas acho que ele consegue hoje ter mais alternativas para dentro de uma partida. Então, acho que isso acaba tornando ainda maior a expectativa e concordo, assim, acho que esse é o grande jogo das oitavas de final, não é o jogo de ida que possa ter mudado essa história. É uma grande interrogação de como os dois times vão se comportar. Mas, André, como é que você pensa o Arthur Jorge organizando esse time do Cruzeiro jogando fora de casa? E o quão o Flamengo é favorito por jogar no Maracanã? É uma coisa muito discreta ou dá para ter um favoritismo um pouco maior? Se você quiser números, eu acho que a gente pode colocar 55 a 45 para o Flamengo
Acho que talvez seja um pouco exagerado, mas aí a gente teria que fazer como no Linha ontem, com vírgulas, e aí tudo ficaria mais complicado para dar 100 no final e não passar vergonha aqui diante do fã de esportes, que sabe mais desses assuntos do que nós. Mas eu acho que 55-45 não é um exagero, porque, embora o resultado não seja muito favorável a quem empatou 0-0 no primeiro jogo fora de casa, há uma situação em que você tem tudo que você gosta. O seu campo, o seu gramado, a sua torcida para vencer um jogo. É isso que você precisa fazer. Então, do ponto de vista do estímulo, eu acho que quem está nessa situação se sente muito bem. Não é confortável, mas é estimulante. Eu acho que o Flamengo tem isso a favor dele. Mas eu não diria que é uma grande interrogação, pelo menos como o Cruzeiro vai se comportar. O Cruzeiro sabe que o Flamengo não pode deixar de ser ofensivo. A torcida do Flamengo costuma exigir, bem entre aspas, em especial no Maracanã, que o time jogue de uma determinada maneira. Um time que tem os argumentos futebolísticos que o Flamengo tem, não pode fazer uma partida especulativa para decidir uma vaga de Libertadores dentro do Maracanã. Isso não vai acontecer, não vai. Talvez o Flamengo não seja o time de tanta posse como foi. Talvez o Flamengo queira explorar um pouco mais uma possibilidade do Cruzeiro vir, mas eu não acho que o Cruzeiro virá para dar esse campo para o Flamengo contra-atacar em casa. Não consigo imaginar algo assim, exceto numa circunstância de jogo. Se o Flamengo fizer um gol, por exemplo. Mas eu acho que a gente vai ver um Flamengo com a bola, tendo que criar o seu próprio caminho, muito possivelmente se estabelecendo no campo do adversário, como fez no Mineirão, com os zagueiros 2 metros para dentro do campo ofensivo, a gente viu, e não foram poucas vezes. Acho que o Flamengo vai ser essa equipe e o Cruzeiro vai tentar fazer dessa ofensividade natural aquilo que ele melhor sabe aproveitar, que é o campo atrás da última linha, para correr e para tentar espetar o Flamengo nesse risco que o Flamengo vai correr. O Flamengo hoje marca abafado, com linha alta. Isso. Pressionando mesmo. Bola. Perde, pressiona. Pressiona lá. Por quê? Vamos lá. O cara da bola. Vamos lá. Pedro é atacante que recompõe, que marca? Não. Arrascaeta é? Não. Samuel Lino é? Um pouco pela esquerda. mais. Um pouco, mas não é. Os caras são atacantes, os caras jogam com a bola. É envolvente, é incomparável por causa disso. Plata e O Carrascal único já fazem jogador de pegada no meio-campo do Flamengo é Pulgar e o garoto que tá no banco que entra no lugar dele. O Everton. O Jorginho não é pegada, não é marcador, não é de morder. Ele marca, tem leitura de jogo, Paquetá tem leitura de jogo. Então esse Flamengo é pra ter a bola, gente. É pra já marcar os adversários lá na frente. Porque então o rouba Paquetá ali tá ainda próximo do gol. Mas o Paquetá não foi grande coisa. Você vê o tamanho do elenco no Flamengo. Entrou o Paquetá. Agora, isso que o Leonardo Jardim teve a capacidade de enxergar, de notar que os jogadores não estavam executando o que ele estava imaginando de jogo para o Flamengo, eu nem digo que é um passo atrás do treinador. Eu acho que o treinador enxergar as possibilidades de cada um e melhorar o time. Esse time joga como? Ele joga melhor pressionando? Esse time joga melhor como diria o Zinho, com transição e velocidade? Esse time joga melhor pressionando a saída de bola do adversário, perdendo a bola e pressionando quem tem a bola? É isso que esse time tem que jogar de que jeito na quarta-feira? Agora, posso dizer uma coisinha para o senhor? Formação. Dessa forma. Sim. Não pode mudar. Jogadores. Porque ontem poupou vários titulares. Escolhe Mas quem vai jogar, mas assim, primeiro, em relação a isso, Eu lembro do começo da semana passada, antes do primeiro jogo, a gente estava na dúvida entre Carrascal e Paquetá. O Paquetá estava voltando de lesão, né? Sim. Da seleção brasileira. E não imaginava, por exemplo, que o Pedro fosse ficar no banco de reservas. Ficou. No Maracanã, precisando vencer o jogo. Bruno Henrique treinou, hein? Bruno Henrique já treinou, já disse que está pronto. Vai ficar à disposição. Eu acho que antes de mais nada, né, de terminar eu acho que ele deve ter conversado, vovozinho, com os jogadores, deve ter, vem cá, vamos sentar, vamos fazer isso, eu estava pensando aqui, não deu certo, porque a disposição dos jogadores também é uma outra forma é uma outra disposição, uma maneira de correr, postura diferente. Uma postura diferente. Eu acho que deve ter tido essa conversa. Mas como é que ele monta a quarta-feira? Os 3 últimos jogos do Flamengo, que a gente novamente se encanta, porque o Flamengo, quando joga bem, é bonito. Sim. É bonito, a gente tem que reconhecer isso. Mais vistoso disparado. Disparado. Vitória no Maracanã,
Cruzeiro fora e esse jogo contra o Mirassol. Foi com essa postura que o Pascoal e o Zé Elias está falando. É um time que pressiona o adversário. O Vitória não conseguia passar do meio campo do Maracanã. Não foi nem goleado. O Mirassol também não. 2-0. Foi 2-0. Então, assim, não tem por que mudar essa característica. Eu acho que assim, no Maracanã, 70 mil pessoas empurrando, ele vai manter essa postura. Você está falando de nome de jogadores. Eu acho que estrutura de time é essa. Carrascal e Pedro, como é que ele vai tirar? A minha dúvida é no lado direito. Se ele começa com Plata ou com Carrascal. Que tirar o Plata também não é fácil, não. Não, o Plata jogou bem na esquerda ontem. Assim, eu acho que o Lino joga. Não acredito que ele vai colocar Bruno Henrique, que é ótimo, maravilhoso, mas o próprio Bruno Henrique diz que o melhor centroavante do Brasil está no Flamengo. E que não é a posição. Ele está à disposição. O Bruno Henrique é ídolo do Flamengo. O Bruno Henrique está na história para sempre. Ele e Arrascaeta são os maiores vencedores. Mas você tem um centroavante, que é o artilheiro, você vai colocar um cara improvisando só porque ele pressiona mais do que o teu centroavante? É porque vai não jogar tem em casa. porquê. Né? Vai jogar em casa, Flamengo E pressiona o ele tempo sabe todo. que não colocar o Pedro de início vai trazer uma pressão, uma responsabilidade para ele. Então, eu acredito que o Pedro joga, o Arrascaeta joga e o Samuel Lino joga. Jorginho e Pulgar. Vai ser difícil tirar o Carrascal, hein? Entre Eu acho que Carrascal tem e Plata? Eu acho que tem que aproveitar o momento do Carrascal, hein? Eu acho que vai ser, assim, muita gente vai falar, pô, e o Paquetá? Eu acho que o Paquetá desenvolve quando ele joga como segundo homem pelo lado esquerdo. Vai tirar o Jorginho? Sim. Ah, não vai. Mas é bom ter esses caras, porque eles podem mudar o panorama do jogo daqui a pouco. Sim, Qualquer um vai deles ter muda todos o eles panorama. no banco para Qualquer entrar. um muda o panorama do jogo. ele Chutaço. Mas eu acho que ele vai de Plata e Carrascal vai ficar no banco. Então, eu não sei se... tendo Eu não jogado sei, pra caramba ontem. sabe por quê? Porque Samuel Lino e Plata, a tendência é eles fecharem. Se você joga com o Arrascaeta por dentro, talvez você facilite a vida do Cruzeiro. Porque os dois são pés invertidos. O Carrascal não. O Carrascal te dá a possibilidade de ir para a linha de fundo. Da profundidade. Entendeu? Talvez. Chegar na linha de fundo. E o meio campo do Cruzeiro é muito bom, né? Sim. Joga o Romero. Nossa Senhora. Aí vai jogar. Ele não jogou jogar. o primeiro jogo, né? Nossa, que O jogou Mateuzinho ontem. não joga porque ele não foi expulso. Tinha que ter sido expulso. Comecinho do Na jogo. minha opinião. Aí Aquele ele lance. poderia ter, aliás, Mas ele tá suspenso, né? fatalmente mudaria Por causa do completamente a cartão, eliminatória. o Mateuzinho cartão expulso amarelo, no começo ele tá- do jogo contra o Flamengo. Então, assim, deve ser Gerson e o Lucas Romero, né? Os dois volantes. Matheus Pereira, Arroio, vai jogar. Vai. Né? E Caio Jorge, agora eu não sei o lado esquerdo. Se ele vai de Wesley, quem ele vai colocar ali. É um outro tipo de jogo para o Cruzeiro. Com mais de 70 mil pessoas. A expectativa é de que tenhamos aproximadamente 72 mil pessoas no Maracanã, o maior público do ano. Até agora foi aquele Palmeiras 3, Flamengo 0, com 71 mil pessoas no Maracanã. Dessa vez Flamengo e Cruzeiro devem bater isso. E se justifica, né? Pela grandeza, pela importância do jogo. Então, um jogaço que nós vamos conversar muito sobre ele. Temos que passar pelo Cruzeiro. Vamos lá. Passando pelo Cruzeiro, temos quartas de final, semifinal, mas sabe como é que é? Você comprando a passagem antes, você vai pagar bem mais barato. Passagem aérea tá cara. Aliás, o que está barato hoje em dia? Tá tudo caro. Passagem aérea nem se fala. Então, você comprando cedo. Se não chegar lá o seu time, você pelo menos vai a Montevidéu, faz um passeio, uma cidade maravilhosa, come uma bela carne, toma um belo vinho, né? Olha aqui, ó, galera chegando. Alô, meu amigo Rafael é membro. Bom dia, JG. Vamos que vamos, rumo ao Penta mais o Deca. É isso aí, Rafa. O Flamengo, ele está muito bem no Campeonato Brasileiro, está muito bem posicionado, né? E na Libertadores, joga em casa contra o Cruzeiro, com o apoio da nação rubro-negra, ganhando o jogo, ele vai para as quartas de final, né? Então vamos lá, é um momento de empolgação da maior torcida do mundo. Bruno Henrique liberado para o jogo. Isso aí é uma notícia espetacular. Ele ficou fora do jogo contra o Mirassol e agora ele treinou ontem, participou normalmente das atividades e vai para o jogo. Essa é uma notícia muito legal. Bruno Henrique é simplesmente o jogador brasileiro
com o maior número de participações em gols na história da Libertadores da América. E olha que nós tivemos uns caras aí que jogaram o Libertadores, né? Zico, Pelé, a galera braba aí. Mas o cara que tem mais participação em gols na história da Libertadores brasileiro chama-se Bruno Henrique. Isso aí é um negócio sensacional, né? Sensacional. Na Alemanha, o Bayern de Munique, ele ganha um ano sim e outro também, né? A maioria das vezes, da Bayern de Munique. O Flamengo vem ganhando muitos títulos desde 2019 para cá. O Flamengo vem acumulando títulos expressivos ano a ano. Só em 2023 que o Flamengo não ganhou títulos. Eu acho que não chegou ainda ao nível do Bayern de Munique, mas pode se tornar assim. Pode se tornar, porque ele está atingindo um nível de administração, de estrutura, que ele começa, inclusive, a se distanciar do Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo na atualidade. Financeiramente, hoje, o Flamengo já tem uma condição muito melhor do que a do Palmeiras. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme que mostra isso, baseado no último balanço divulgado, tanto de Flamengo como de Palmeiras. O Palmeiras tem uma dívida alta, o Palmeiras está meio que no limite e o Flamengo ainda tem uma sobra. Aí vai começar aquela conversa, então por que não contrata? Tem que contratar, tem que contratar? Para pensar no momento que o Flamengo está vivendo. Não contratou ninguém. E aí? Essa empolgação toda aí. Pode passar pelo Cruzeiro, também na Libertadores, não contratou ninguém. É uma prova de que as contratações, elas não são tão urgentes assim, né? O Flamengo já tem um grande elenco, mas está buscando fazer aquela contratação para completar o elenco, né? Aquela posição aqui, aquela posição ali. Então isso é outro detalhe que tem que ser exaltado. O Flamengo, ele tem dinheiro, mas ele não gasta o dinheiro. Vou comprar porque tem que comprar. Porque a galera tá pedindo. Tem muita gente que quebra a cara e o bolso por causa disso, porque vai no embalo e depois fica apertado para pagar. O Flamengo é administrado bem, conscientemente, com responsabilidade, e isso está fazendo com que o time tenha uma situação realmente financeira cada vez melhor. E os patrocínios não param de chegar, e a bilheteria só aumenta, e a audiência só aumenta, e a renda entrando de tudo quanto é lado. Então o Flamengo realmente ele está numa situação muito legal. Eu acredito que para confirmar tudo isso, o Flamengo tenha que passar pelo Cruzeiro e seguir na Libertadores da América. Aí sim a gente vai poder dizer que o Flamengo deu uma embalada, porque vai tirar da competição um grande adversário, um candidato ao título, né? Repetindo o nível de atuação que teve no Mineirão. O Flamengo vem de 3 bons jogos, hein? Vitória jogou bem, Cruzeiro jogou bem no Mineirão, o Flamengo foi melhor que o Cruzeiro no Mineirão. E contra o Mirassol foi um show, né? Então, assim, para confirmar isso, tem que eliminar o Cruzeiro. Tem que passar pelo Cruzeiro. E passar com autoridade. Mas eu acredito que tá vindo bem. Tá vindo bem. Ajustes bem interessantes foram feitos ali. Muito bacana. Então, você pode ter certeza que se o Bruno Henrique estiver em forma, estiver bem, recuperado da pancada no tornozelo que ele levou do Matheus Henrique, que não foi expulso, diga-se de passagem, é sempre bom lembrar isso, ele vai começar jogando, cara. Ele vai começar jogando. Ele vai repetir um modelo que tá dando certo na Libertadores, com o Bruno Henrique e o Emerson Royal, né? É aquela marcação forte lá no alto que o Pedro não consegue fazer, não é a característica do Pedro. O Felipe Luiz fazia isso e o Leonardo Jardim está fazendo isso também, lá no alto, pressão na saída. O Bruno Henrique é mais intenso nisso. O Pedro tem uma outra característica de jogo. E aí você ganha o Pedro como uma arma aí durante a partida e tal. Então não tenha dúvida que se o Bruno Henrique estiver legal, ele vai começar o jogo, hein? Pode se preparar. Beleza? Bruno Henrique é monstro. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas do Flamengo. Aliás, Bruno Henrique e Arrascaeta, que vão receber bustos em breve, né, no dia do aniversário do clube, será a inauguração, lá em novembro, são 2 dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas do Flamengo. Estão na história do clube. Os que têm mais títulos,
e que continuam aí ganhando, né? Vocês já pensaram na possibilidade que o Bruno Henrique e o Arrascaeta podem ganhar a 4ª Libertadores pelo Flamengo? Gente, se o Bruno Henrique e o Arrascaeta ganharem a Libertadores deste ano, eles vão ganhar a 4ª Libertadores para o Flamengo. Eles terão mais Libertadores do que todos os outros times brasileiros. Isso é inacreditável. O Flamengo é o maior campeão brasileiro da Libertadores. São 4 Libertadores, né? Os que tem menos tem 3, tem 2, tem gente que tem 1 e tal, aquela coisa toda. Os caras podem ganhar 4 Libertadores, cara, num período de 7 anos. Aí é brincadeira. Mas tudo isso passa pelo jogo de Maracanã. O Flamengo tem que continuar na Libertadores da América. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então é hoje o grande jogo, o jogo do ano para o Flamengo. O Mengão precisa vencer essa partida, pelo menos placar simples, 1-0, 2-0. Eu deixei meu palpite, falei que seria 2-0, deixei no vídeo de ontem. Para mim vai dar Flamengo 2, Cruzeiro 0. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários, escreve aí, participe com a gente. Vamos ver quem vai acertar o placar e torcer para que o Mengão consiga fazer um excelente resultado nessa partida contra o Cruzeiro. Maracanã vai estar lotado, vai ser uma grande festa e a gente, quer dizer, eu creio que o Flamengo vai conseguir sim um bom resultado. Quem vai acertar o palpite dessa partida, hein? Quero ver. Escreve aí nos comentários, participe com a gente. Olha, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que durante o dia vamos trazendo mais notícias e informações do Flamengo para vocês.